Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 61 da biografia de São Domingos, escrita pelo padre Lacordaire. Capítulo 6. Apostolado de São Domingos desde o começo da Guerra dos Albigenses até o 4º Concílio de Latrão. Instituição do Rosário. Reunião de São Domingos e dos seus primeiros discípulos numa casa em Toulouse. Foi na ocasião em que rebentou a Guerra dos Albigenses que se revelou toda a virtude, todo o gênio de Domingos. Encontrava-se então entre dois obstáculos, ambos igualmente temíveis: ou abandonar a sua missão num país repleto de sangue e de terrores, ou tomar a mesma parte na guerra que tomavam os religiosos de Cister. Em ambos os casos, errava a sua vocação. Fugindo, desertava do apostolado. Tomando parte na cruzada, tirava a sua vida e a sua palavra o caráter apostólico. Não fez nenhuma nem outra coisa. Toulouse, na Europa, era a capital da heresia. Era em Toulouse que ele se devia fixar de preferência. A imitação dos primeiros apóstolos que, longe de fugirem do erro, iam sempre procurá-lo no próprio centro do seu poder. São Pedro assentou primeiro a sua sede em Antioquia, rainha do Oriente, e enviou seu discípulo São Marcos para Alexandria, uma das mais comerciantes e mais ricas cidades do mundo. São Paulo viveu muito tempo em Corinto, célebre entre as cidades gregas pelo luxo da sua corrupção. Ambos eles, sem prévia combinação, vieram a morrer em Roma. Não convém, dizia Jesus Cristo, que um profeta morra fora de Jerusalém. Lucas 13:33. Era, pois, em Toulouse, foco e farol de todos os erros, que convinha que Domingos se estabelecesse, fosse qual fosse o aspecto das coisas. Os homens de pouca fé esperam, dizem eles, que venham a paz para começarem a trabalhar. O apóstolo, esse semeia no temporal para colher no bom tempo. Traz sempre em mente as palavras de seu divino mestre. Quando ouvirdes falar em guerras, ou em indícios de guerra, cuidai em não vos perturbardes. Mateus 24:6. Domingos, porém, ao mesmo tempo que continuava com a sua missão, apesar dos terrores da guerra, compreendera que devia, menos do que nunca, alterar a sua atitude pacífica e dedicada. Por mais justo que seja desembainhar a espada contra aqueles que, com a violência, oprimem a verdade, sempre é difícil que a verdade não sofra com essa proteção e que a não tornem cúmplice dos excessos inseparáveis de todo e qualquer conflito sangrento. A espada nunca para no limite preciso do direito. É próprio da sua natureza o tornar a entrar com dificuldade na bainha logo que esteja quente na mão do homem. Seriam precisos anjos para pelejar pela justiça, e ainda assim o espírito humano sofre tais e tão rápidas alternativas que os opressores vencidos não perderiam a esperança de encontrar abrigo na parcialidade da compaixão. Era, pois, altamente importante que Domingos se conservasse fiel ao plano magnânimo de Azevedo
e que, a par da cavalaria armada para defender a liberdade da Igreja, aparecesse o homem evangélico, confiando apenas na força da graça e da persuasão. Na Polônia, quando, ao altar, o padre lê o Evangelho, o cavaleiro desembainha meia espada e, nessa postura militar, escuta a palavra suave do Cristo. Eis as verdadeiras relações entre as cidades da terra e a cidade de Deus. Esta, representada pelo padre, fala, suplica, abençoa e oferece em sacrifício. A cidade da terra, representada pelo cavaleiro, escuta em silêncio, associando-se a todos os atos do padre, e conserva sua espada sempre pronta, não para impor a fé, mas para lhe garantir a liberdade. O padre e o cavaleiro desempenham no mistério do cristianismo duas funções que nunca se devem confundir, devendo a primeira estar sempre mais em evidência do que a segunda. Enquanto que o padre entoa em voz alta o Evangelho, na presença do povo e à luz dos círios, o cavaleiro conserva sua espada meio desembainhada, porque atende à misericórdia ao mesmo tempo que a justiça. E porque o próprio Evangelho, em cuja defesa ele está sempre preparado para combater, lhe segreda ao ouvido. Bem-aventurados os pacíficos, porque eles possuirão a terra. Mateus 5:4. Então, o padre Lacordaire aqui nos dá uma lição, né? Uma lição que muitos depois, principalmente de São Tomás, muitos tomistas escreveram sobre isso, né? Sobre a ideia da Guerra Santa, né? Que hoje já desapareceu completamente da nossa mente, né? E veja que coisa interessante. Essas observações do padre Lacordaire atingem em cheio a questão dos albigenses, né? Porque não só foi declarada contra eles uma guerra santa, mas também porque eles eram pacifistas, não é? E por que não existe mais essa ideia, né, no cristianismo da guerra? Desapareceu isso, né? A igreja enterrou essa noção da guerra. Porque os albigenses venceram, os pacifistas venceram, os cátaros venceram. No final das contas, é por isso que não existe mais essa noção, né? Os cátaros eram pacifistas, do tipo desses, hoje, pacifistas. Os nossos pacifistas são todos cátaros, nesse sentido. O catarismo, hoje em dia, ele mudou muito. Ele espalhou as suas características de muitas formas na sociedade. Não existe, digamos assim, um catarismo puro, né, hoje. Mas a característica dos cátaros, elas se espalharam pela sociedade, né? O vegetarianismo, o veganismo, o abortismo, o pacifismo, tudo isso é característica cátara, né? A eutanásia, né? A eutanásia, inclusive, tinha um ritual de eutanásia, né, dos cátaros. O suicídio era considerado um ato superior, né? O homossexualismo, porque é a relação sexual que não gera vida, né? Enfim, então, isso é uma lição em poucas palavras, né, que o Lacordaire está nos dando, a propósito da vida de São Domingos, sobre como é que
que a igreja sempre encarou, né, essa questão. E é interessante porque ele usa um hábito, né, da igreja da Polônia, né, na época dele, do cavaleiro, né, quando o padre lê o evangelho, né, ele desembanha a espada a meia altura, né, e para exatamente dizer isso, né, que ele está alerta para lutar a favor do evangelho, né. Então isso aqui é uma página bonita desse livro, né, uma página bastante importante para que nós leiamos, né, essa página e meditemos sobre isso, né? Enfim, hoje não, pelo menos para a gente saber que já houve isso na história da igreja, né? Já houve essa concepção, né, de Guerra Santa, né? Domingos e Montfort foram os dois heróis da Guerra dos Albigenses, um como cavaleiro e o outro como padre. Vimos já a forma como Montfort desempenhou a sua missão. Vejamos agora como Domingos cumpriu a dele. Por certo, se há de ter notado que não o mencionam nos anais dessa guerra. Não aparece nos concílios, nas conferências, nas reconciliações, nos cercos e nas vitórias. Não se faz menção dele em nenhuma carta dirigida a Roma ou mandada de lá. Esse silêncio unânime da parte dos historiadores é tanto mais significativo pelo fato de pertencerem a escolas diferentes, umas religiosas e outras seculares, umas favoráveis aos cruzados, outras afeiçoadas a Raimundo. Não é possível crer que se Domingos tivesse desempenhado qualquer papel nas negociações e nos fatos militares da cruzada, esses historiadores houvessem todos, como que de comum acordo, guardado silêncio a seu respeito. Narram-se dele atos de outra ordem. Por que razão se ocultariam estes? Ora, eis os fragmentos que nos conservam sobre a sua vida nesta época. Abre aspas, depois do regresso à diocese do bispo Diogo, fecha aspas, diz o bem-aventurado Humberto. E aí o bem-aventurado Humberto continua. Então, depois do regresso à diocese do bispo Diogo, São Domingos, que ficara quase abandonado, e só com alguns companheiros que não estavam ligados a ele por voto algum, manteve durante 10 anos a fé católica em diversos sítios da província de Narbonne, especialmente em Carcassonne e em Fajou. Consagrara-se inteiramente à salvação de todas as almas pelo ministério da pregação e sofria, de boa vontade, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, inúmeras afrontas, ignomínias e angústias. Escolhera Domingos Fajou como residência, porque da cidade, cita numa eminência, ele avistava na planície o mosteiro de Notre-Dame de Prouille. Aqui ele está citando essa citação, né? É de duas. Não, é de uma fonte só, né? Crônica, página 2. Bem-aventurado Humberto escrevia isso, né? Com respeito a Carcassonne, que não estava muito longe deste seu caro retiro, dá ele próprio uma outra razão para essa sua preferência. Carcassonne, gente, é uma cidade linda medieval. Linda, linda, linda. Vocês procuram aí no Google, tem uma foto de Carcassonne maravilhosa. Uma cidade toda cercada, né? Na época, né? Mas é linda, linda, linda. Foi um dos centros dos cátaros, né?
É uma cidade assim maravilhosa. Vocês pesquisam aí. Com respeito a Carcassonne, só relendo, né, que não estava também muito deste seu retiro, dá ele próprio uma outra razão para essa sua preferência. Interrogado um dia sobre a sua repugnância em viver em Toulouse, na sua diocese, respondeu, abre aspas, é porque na diocese de Toulouse muitas pessoas respeitam, enquanto em Carcassonne toda a gente está contra mim. Essa é a razão. Ele queria ir para o, digamos assim, para o solo da guerra apostólica, né? Onde mais o odiavam, era onde ele queria estar, né? Porque na diocese de Toulouse muitas pessoas me respeitam, né? Devia ter aqui. Enquanto em Carcassonne toda a gente está contra mim. Então aqui ele tá citando um trecho de uma outra biografia de São Domingos, né? De Constantino de Orvieto. Efetivamente, os inimigos da fé insultavam de todos os modos o servo de Deus. Cuspiam-lhe na cara, atiravam-lhe com lama e espetavam, por escárnios, palhas na sua capa. Ele, porém, superior a tudo, como apóstolo, estimava-se feliz por ser julgado digno de sofrer opróbrios em nome de Jesus. Os hereges chegaram mesmo a pensar em matá-lo. Em uma ocasião em que eles disso o ameaçavam, ele respondeu-lhes, abre aspas, eu não sou digno do martírio, ainda não me acho merecedor dessa morte. Com essa convicção, tendo de passar por um sítio onde sabia que lhe haviam armado uma emboscada, arriscou-se a ir lá não só com a maior intrepidez, como também cantando alegremente. Maravilhados ao ver a sua firmeza, os hereges, para o tentar, perguntaram-lhe, numa outra ocasião, o que ele faria se viesse a cair nas mãos deles. Ele respondeu, né? Pedir-vos-ia que não me matasseis com um só golpe, mas que me cortasseis os membros um a um, e colocando os bocados diante de mim, me arrancasseis os olhos e me deixasseis meio morto, banhado no meu sangue, ou acabasseis de me matar como melhor vos aprouvesse. Citando a biografia de São Domingos aqui. Thierry d'Apolda narra o seguinte fato. Por ocasião de uma solene conferência que devia ter lugar com os hereges, um bispo dispunha-se a apresentar-se com grande pompa. Então o humilde arauto de Cristo, dirigindo-se a ele, disse-lhe, não assim, meu senhor, meu pai, não é assim que se deve tratar com os filhos da soberba. Deve-se convencer os adversários da verdade, com o exemplo da humildade, da paciência, da religião e de todas as virtudes, não com luxo e grandeza e com ostentação da glória humana. Armemo-nos da oração e, fazendo brilhar nas nossas pessoas os sinais da humildade, avancemos descalços ao encontro dos Golias. A resposta de São Domingos. Cedeu o bispo a esse piedoso conselho e todos se descalçaram. Como, porém, não estavam bem certos do caminho, encontraram um herege que julgaram ortodoxo e este lhes prometeu levá-los direto ao seu destino. Por malícia, porém, meteu-os por um bosque coberto de silvas e espinhos, onde seus pés se feriram a ponto de escorrer sangue.
À vista disso, o campeão de Deus, cheio de paciência e júbilo, exortou os seus companheiros a dar graças ao Senhor pelo que estavam sofrendo, dizendo-lhes: Meus caríssimos, confiemos no Senhor, temos certa vitória, pois eis que com este sangue que derramamos, expiamos os nossos pecados. O herege, comovido por essa paciência admirável e pelas exortações do santo, confessou a sua maldade e abjurou a heresia. Então, aqui a gente tem então um relato, né, de uma conversão de um herege, né, uma conversão da heresia cátara para a Igreja Católica, né, e a forma com que essa conversão se deu, né. Era essa exatamente a guerra que São Domingos estava empreendendo, né? Era exatamente essa guerra que ele queria empreender, ao lado da outra guerra, né? A guerra militar, né? Havia nos arredores de Toulouse umas senhoras da nobreza a quem a austeridade dos hereges fizera abandonar a fé. Então, outra história, né? De comportamento de São Domingos e de como que o seu comportamento era enfim, eficiente, né? Eficiente. Domingos, no princípio de uma quaresma, foi-lhes pedir hospitalidade, com a intenção de as reconduzir ao seio da igreja. Não entrou em controvérsias com elas, mas durante toda a quaresma, ele e o seu companheiro não comeram e beberam, senão pão e água. Quando na primeira noite elas quiseram preparar camas, eles só pediram 2 tábuas para se deitarem, e até a Páscoa não tiveram outro modo de descanso, contando-se todas as noites com apenas umas horas de sono que ainda interrompiam para rezar. Essa eloquência muda foi de toda a eficácia sob o espírito dessas mulheres. Reconheceram o sacrifício, o amor e no amor a verdade. Eloquência muda, né? Estarão lembrados de que em Valença, Domingos quis se vender para remir a escravidão o irmão de uma pobre mulher. No Languedoc, teve ele o mesmo impulso de alma a favor de um herege, que ele confessara não permanecer no erro senão devido à sua muita miséria. Resolveu vender-se para lhe obter os meios de viver, e tê-lo-ia feito, se a divina providência não houvesse provido de outra forma a existência desse desgraçado. Um fato ainda mais singular nos testemunha os artifícios a que recorria a sua bondade. Aqui agora é a descrição de Thierry d'Apolda. Havendo alguns hereges sido presos e convictos no distrito de Toulouse, foram entregues ao juízo secular, por recusarem voltar à fé, e condenados a serem queimados vivos. Olhou Domingos para um que tinha um coração iniciado nos segredos de Deus, e disse aos empregados do tribunal, abre aspas para São Domingos, separai este homem dos outros, pois não deve ir morrer queimado, fecha aspas. Em seguida, voltando-se para o herege, com grande doçura, disse-lhe, abre aspas, sei, meu filho, que será preciso tempo, mas que por fim vereis a ser bom e um santo, fecha aspas. Caso tão encantador como admirável. Permaneceu este homem ainda 20 anos na cegueira da heresia, depois do que, tocado pela graça, pediu o hábito dos frades pregadores,
sobre o qual viveu na prática do bem e morreu na verdadeira fé. Então ele foi da Ordem de São Domingos, né? Constantino de Oviedo e o bem-aventurado Humberto, contando o mesmo caso, juntam-lhe uma circunstância que exige uma explicação. O mesmo caso que nós acabamos de ler, né? Dizem eles que os hereges de que se trata haviam sido convictos por Domingos antes de serem entregues à justiça secular. É essa a única palavra do 13º século de onde se crê poder inferir a participação do santo nos processos criminais. Os historiadores, porém, na Guerra dos Albigenses, explicam-nos muito claramente o que era essa convicção dos hereges. Os hereges no Languedoc não estavam constituídos em sociedade secreta. Estavam em armas e combatiam pelos seus erros à face do sol. Quando os azares da guerra faziam cair algum nas mãos dos cruzados, estes entregavam-nos aos eclesiásticos para lhes exporem os dogmas católicos e lhes fazerem sentir a extravagância dos seus. Era isso que se chamava convencê-los, não de serem hereges, pois que eles não faziam disso o menor segredo, mas de estarem num caminho errado, condenado pelas Escrituras, pela tradição e pela razão. Suplicavam-lhes, com as mais vivas instâncias, que renunciassem à sua heresia, prometendo-lhes a esse preço o perdão. Os que cediam a essas instâncias tinham efetivamente a vida salva. Os que resistiam até o final eram entregues à justiça secular. A convicção dos hereges era, portanto, um serviço de dedicação em que o poder do Espírito e a eloquência da caridade se animavam com a esperança de arrancar os desgraçados à morte. Que São Domingos exercesse esse cargo, pelo menos uma vez, é fora de dúvida, pois que 2 historiadores contemporâneos o afirmam. Mas tirar daí um argumento para o acusar de rigores contra os hereges é confundir o padre que presta auxílio ao criminoso com o juiz que o condena, ou com o algoz que lhe dá a morte. Aqui o padre Lacordaire, não sei porquê, talvez, enfim, ele não julgasse conveniente, né? Ele descreve um processo da Inquisição, né? A Inquisição, ela surgiu nessa época justamente para fazer esse trabalho, né? Com relação aos cátaros, né? De trazê-los à fé, né? Então, todo esse processo aqui de prisão dos hereges, de convencimento deles, de súplica da igreja para que eles se convencessem e retornassem à igreja, de tempo que eles davam para eles, enfim, de conversas infindáveis que eles tinham com os hereges, esse foi o início da Inquisição, né? Tá certo? E que foi uma característica da Inquisição ao longo dos séculos, né? Ela foi adquirindo outras características, mas essa característica principal dela foi sempre essa característica inicial, né? Veja que São Domingos, né, participou de um desses processos, ou pelo menos um desses processos, né, de convencimento, né, tanto é que ele percebe entre um grupo de hereges que ele talvez tivesse pregado, né, um que por intuição, né, por iluminação, ele viu que um deles ia se converter, ia ser um homem bom, né? Admirar-se-ão, talvez, que São Domingos tivesse tanta autoridade que pudesse arrancar um herege ao suplício só por uma simples predição.
Porém, além da fama de sua santidade, que inspirava uma inteira confiança na sua palavra, ele fora revestido pelos legados da Santa Sé, do poder de reconciliar os hereges com a igreja. Temos a prova disso em 2 diplomas, ambos sem data, mas que se não podem referir a outra época senão da sua vida. Então, ele exerceu, não só ele tomou parte, né, na Inquisição, nos seus inícios, né, como ele tinha um poder razoável nesses processos, né? Vamos ver o primeiro diploma. A todos os fiéis de Cristo, a quem as presentes cartas chegarem, Frei Domingos, cônego de Osma, obscuro ministro da pregação, saúde e sincera caridade em nosso Senhor. Submetemos a vossa discrição, que concedemos licença a Raimundo Guilherme d'Alterrive Pelagianir para receber na sua casa de Toulouse e ali viver da vida comum a Guilherme Huguession, que ele nos disse ter outrora usado o hábito dos hereges. Concedemos-lhe essa licença enquanto nos não for, a nós ou a ele, ordenado o contrário pelo senhor cardeal. E essa convivência não lhe será de forma alguma reputada em seu prejuízo ou desonra. Aqui ele cita de onde que ele está tirando esse trecho, né? No outro diploma, lê-se o seguinte: a todos os fiéis de Cristo, a quem as presentes cartas chegarem. Frei Domingos, cônego de Osma, saúde em Cristo. Pela autoridade do senhor Abade de Cister, que nos encarregou desse ofício, reconciliamos com a igreja o portador das presentes, Roger Ponce, convertido pela graça de Deus da heresia à fé, e ordenamo-lhe, em virtude do juramento que entre nossas mãos prestou, que durante 3 domingos ou dias santificados vá, desde a entrada da povoação até a igreja, nu até a cintura, e se sujeite ao mesmo tempo a ser açoitado pelo padre. Ordenamos-lhe igualmente que se abstenha para sempre de carne, ovos, queijo, de tudo que deriva da carne, exceto nos dias de Páscoa, de Pentecostes e do Natal, dias em que comerá dessas coisas para protestar contra os seus os antigos erros. Observará 3 quaresmas por ano, jejuando e abstendo-se de peixe, a menos que qualquer enfermidade do corpo ou os calores do verão assim o exijam. Revestir-se-á de hábitos monásticos, tanto em feitio como em cor, aos quais prenderá nas extremidades exteriores 2 cruzes pequenas. Ouvirá a missa, se puder ser, todos os dias, e assistirá às vésperas nos dias santificados. Recitará 7 vezes ao dia 10 Pai Nossos, e dirá 20 no meio da noite. Observará a castidade, e uma vez por mês, de manhã, apresentará o presente diploma ao capelão da aldeia de Serré. Ordenamos a esse capelão que tome bem conta que o seu penitente leve uma vida boa e que se cumpra tudo quanto aqui foi exposto, até que o senhor legado ordene o contrário. Que se ele por negligência ou por desprezo deixar de o cumprir, é da nossa vontade que seja considerado excomungado por perjúrio e herege e separado da sociedade dos fiéis. Esse é outro diploma, né? Que menciona Domingos, né? Como o destinatário, né? Reporto aqueles que acharem essa sentença exagerada e extraordinária às penitências canônicas da primitiva igreja, aos usos penitenciais dos conventos e às práticas que se impunham voluntária e publicamente muitos cristãos da Idade Média para expiar as suas culpas. Todos sabem, citando apenas um exemplo,
que Henrique II, rei da Inglaterra, fez-se açoitar por uns frades sobre o túmulo de Thomas Becket, arcebispo de Cantuária, de cujo assassinato ele fora o instigador. São Thomas Becket, né? Foi sobre uma peregrinação ao túmulo de São Thomas Becket, né, que nasceu uma obra extraordinária, né, do Geoffrey, que é Contos de Cantuária, né? Hoje mesmo nas grandes basílicas de Roma, o padre, depois de absolver o penitente, dá-lhe com uma comprida vara uma pancada no ombro. Hoje é século XIX, meados do século XIX. São Domingos, naturalmente, conformou-se com os usos do seu século. E para quem os conhecer, há nos documentos que acabamos de ler um extraordinário espírito de bondade. Então, veja, isso são declarações, né, da Inquisição sobre hereges convertidos, né, com suas penas. O seu desinteresse não era menor do que a sua caridade e doçura. Recusou os bispados de Béziers, de Conserran e de Comminges, que lhe foram oferecidos, dizendo, numa ocasião, que mais depressa pegaria suas coisas e fugiria de noite do que aceitaria o episcopado ou outra qualquer dignidade. E de resto, a descrição que dele fez Guilherme de Pierre, abade de um mosteiro de São Paulo, na França, um dos que o conheceram intimamente durante os 12 anos do seu apostolado no Languedoc, e que foi ouvido como testemunha em Toulouse no processo de sua canonização. Então aqui já é um documento do processo de canonização, com o qual eu terminarei a leitura de hoje. Vamos à descrição, né, no processo de canonização do Atas de Toulouse, né, atas do processo de canonização. Então vamos lá. Guilherme de Pierre, né, que está dando o relato. O bem-aventurado Domingos tinha uma sede ardente e um zelo sem limites pela salvação das almas. Foi um pregador tão fervoroso que de dia e de noite, nas igrejas, em casa, nos campos, nas estradas, nunca cessava de anunciar a palavra de Deus, recomendando aos outros religiosos que fizessem o mesmo e que nunca falassem senão de Deus. Foi sempre o adversário dos hereges, a quem fazia face com as suas prédicas, com a controvérsia e com todos os meios em seu poder. Amava tanto a pobreza que renunciara aos bens, herdades, castelos e rendimentos, com que por diversas vezes quiseram enriquecer a sua ordem. Então, os nobres tinham tanta admiração por São Domingos que eles queriam dar dinheiro para a ordem dele, para ela, enfim, florescer, né? E ele recusava, né? Era de uma frugalidade tão austera que comia apenas pão e sopa, exceto em raras ocasiões, por consideração pelos outros religiosos e pelas pessoas que estavam à mesa, pois queria que os outros tivessem, tanto quanto possível, tudo em grande abundância. Ouvi dizer a muitos que era virgem. Recusou o bispado de Conserã e não quis tomar conta dessa igreja, embora houvesse sido legitimamente eleito para seu pastor e prelado. Nunca vi um homem mais humilde e que desprezasse mais a glória do mundo e tudo quanto a ela se refere. Aceitava as injúrias, maldições e opróbrios, com paciência e júbilo, como dons de subido valor. As perseguições não o assustavam, antes marchava muitas vezes ao encontro do perigo com uma confiança intrépida, e o medo nunca foi capaz de o desviar de seu caminho. Antes, pelo contrário, quando se sentia atacado pelo sono, deitava-se à beira ou próximo da estrada e dormia. Em religião, excedia todos os que tenho conhecido. Sentia por si próprio um grande desprezo e não se tinha em nenhuma conta.
Consolava com uma bondade meiga os religiosos doentes, suportando as suas enfermidades de um modo admirável. Quando sabia de algum deles acabrunhado sob o peso de qualquer adversidade, exortava-o a que tivesse paciência e animava-o o mais possível. Grande amante da regra, repreendia paternalmente os que faltavam a ela. Em tudo era um exemplo para os outros religiosos, nas palavras, nos gestos, nas comidas, no vestuário e na virtude. Nunca encontrei um homem que tivesse um tal hábito de oração e uma tamanha abundância de lágrimas. Quando estava rezando, soltava gemidos que se ouviam ao longe, e no meio destes gemidos dizia a Deus: Senhor, tende piedade do povo. Que será dos pecadores? Passava assim as noites sem dormir, chorando e gemendo pelos pecados dos outros. Era generoso, hospitaleiro, dando de boa vontade aos pobres tudo o que possuía. Tinha grande amor e veneração pelos religiosos e por todos os amigos da religião. Nunca ouvi dizer, nem soube, que ele tivesse outro leito que não fossem as lajes da igreja, quando se achava perto de uma, e não havendo igreja, deitava-se em cima de um banco ou no chão, e outras vezes estendia-se sobre a enxerga do leito que lhe tinham se preparado, depois de lhe ter tirado a roupa e os colchões. Sempre o vi com a mesma túnica, e esta toda remendada. Trazia sempre hábitos mais ordinários do que os dos outros religiosos. Foi amante das obras da fé e da paz, e tanto quanto em si coube, foi sempre um fidelíssimo promotor de uma e de outra. Aqui está uma descrição de uma pessoa que conheceu São Domingos e viveu com ele, né? Muito tempo, né? Então, aqui a gente termina, né? No final da página 68. Então a gente começará a leitura de manhã na página 69. Então, aqui nós temos uma lição, gente, assim, não só de santidade, né? Eu vou deixar a lição de santidade aqui para que cada um possa avaliar, né? Mas o que eu acho muito interessante aqui nessa descrição... bom, Ana Paula levantou a mão aí, vamos ouvi-la primeiro. Ô, professor, continue, por favor. Eu interrompi o raciocínio do senhor, depois eu volto. Tá. Não, eu só queria dizer o seguinte. Eu vou deixar de lado as questões da santidade, né? Porque essas... Enfim, a gente pouco entende, né? Mas eu vou me ater aqui à questão da metodologia de São Domingos para com a heresia. Porque é muito comum, né? Hoje que a gente convive com as mais diversas heresias, né? É muito comum a gente pensar que luta contra essas heresias, né? Mas olha a diferença, né, nossa. Primeiro, bom, a gente tem que admitir que há diferenças enormes das épocas que nós estamos vivendo, né? Então, por exemplo, o método que São Domingos usava, né? Um dos métodos que ele usava muito frequentes era o debate, né? Era a controvérsia. Eu já disse para vocês que numa época em que naquela época, né? Todos acreditavam que existia uma verdade e que ela poderia ser acessível ao ser humano, o debate era uma coisa muito eficiente, né?
Ou seja, porque os hereges, se eles fossem convencidos pela verdade, por argumentos, de que eles estavam em erro e a verdade estava do outro lado, por honestidade, eles reconheciam isso. Né? Então hoje é diferente. Mas veja que hoje, vamos dizer assim, hoje existe muito debate, né? Muita controvérsia. Primeiro, debate de baixíssimo nível, né? São os debates da rede social. Esses debates são de baixíssimo nível. Né? E esses debates têm uma característica, a maior parte deles, não estou dizendo que todos, né? Tem uma característica muito diferente do debate de São Domingos. Né? Porque São Domingos, ele debatia ferozmente com argumentos a respeito da fé. Mas ele tinha uma compaixão profunda por aqueles com quem ele debatia. Né? Então, hoje parece que nós temos um ódio profundo com quem nós debatemos. Né? Parece que nós perdemos a noção de que o importante para nós não é ganhar o debate, mas é converter a outra pessoa. São Domingos tinha esse amor, né, pelas almas e queria converter as pessoas. Ele não queria ganhar um debate. Não era um debate acadêmico. Hoje, talvez por influência até da academia, né, muitas pessoas, quando entram em debate sobre, enfim, tradicionais contra modernistas, fulano contra ciclano, etc, etc, parece que existe um ódio. Parece que existe uma vontade de destruir a pessoa com quem a gente debate. Uma coisa incrível. Né? Pouco a gente vê dessa vontade de salvar a alma de quem está errado. Esse tom isso é opinião minha, né, que eu observo no debate, na controvérsia. Hoje existe muito mais controvérsia do que na Idade Média. Só que ela está no lugar errado. Ela tá sendo feita de outra forma. Né? Os debatedores, eles não estão exibindo comportamentos pessoais, hábitos pessoais, tal como Domingos exibia, de humildade, de pobreza, de renúncia, de penitência, que eram argumentos maiores até do que as palavras de São Domingos. Né? Então olha que diferença, né? E olha, é claro que esse método e o jeito de São Domingos dependia da santidade dele. Não dá para separar, mas eu estou só separando na minha cabeça para fazer esse comentário. Né? Coisa extraordinária que era esse homem, porque quando você debatia com ele, o herege via quem ele era, via como ele se comportava. O herege já entrava numa tal desvantagem no debate, né? Porque ele estava debatendo com um homem santo, né? E a santidade ela exalava, né? Quer dizer, através de toda a vida dele, né? E aí sim, vamos aos argumentos intelectuais, né? Aí dá para discutir, dá para ir para os fundamentos da fé, os fundamentos da heresia, etc, etc. Mas essa coisa, a coisa anterior ao debate, né? A demonstração de humildade de São Domingos, né? Essa coisa anterior, ela era fundamental no debate, que não existe mais hoje. Né? Nós estamos numa era em que os debatedores são todos soberbos, né? Tanto de um lado quanto do outro. Né? Ninguém demonstra, eu estou falando ninguém, mas assim, a maior parte, né, dos debates que a gente vê. Né? Não estou condenando todo mundo, não. Né? Mas era isso, o Márcio, que eu queria falar. Pode
fazer o seu comentário aí. Bom, professor, em parte é mais ou menos sobre isso que o senhor disse, né? Exatamente. Era, inclusive, no nosso meio. Né? Eles querem entrar de carrinho no pessoal que é ignorante, ou pessoal que segue, né? Os erros são geralmente culposos, né? Ou dolosos, ou seja, por ignorância ou por má fé. Então eles querem entrar de carrinho no pessoal, bancar o valentão, fazer um ataque frontal. E ganhar muitos cliques, né, na internet. Isso. Muitos likes, ganhar né? Muitos coraçõezinhos e likes aí nas redes sociais. E muito dinheirinho com isso, né? Muito dinheirinho. Dinheirinho, popularidade, foto de valentão. E aí o senhor vê, e é uma coisa que eu dizia, assim, mesmo antes de conhecer essas histórias, né, dos pregadores, não só contra os hereges, mas aqueles que estavam entre os pagãos também, né, que eu vi falando, inclusive, até no nosso meio, sabe? As almas precisam ser conquistadas por Nosso Senhor com muita mansidão, com muita calma e muita paciência, não com ataques frontais. Né? Às vezes, inclusive, evitando a controvérsia. Exato. E também pelo chamado apostolado do bom exemplo. Se eles virem a pessoa arrogante, né, no alto da soberba, com agressividade, eles vão pensar, mas eu não quero virar uma pessoa assim. Né? E cai no mesmo caso, é um repeteco do que acontecia no tempo aí de São Francisco de São Domingos, né? Eles querem usar uma tática errada e não dá certo. Não dá. Absolutamente não dá certo. E aí o senhor comentou muito bem, o livro comentou muito bem sobre isso. E muitos desses pregadores, eles levavam, o combustível deles era uma vida de oração profunda e intensa também. É uma coisa séria, com discernimento, com as graças que Deus concedia para essa pessoa desempenhar esse papel. E os nossos, ainda eu não vejo isso. Né? Muitos espertos são exatamente os hereges que vêm, muitos até de linhas religiosas ou pseudo-religiosas que a gente conhece, de exatamente conquistar as pessoas por uma pretensa humildade, a pretensa pobreza, a caridade, né? Fazer um assistencialismo para as pessoas, que pessoal bonzinho. Eles são muito mais espertos que os nossos. Bom, a segunda colocação é exatamente essa questão sobre a guerra justa. O próprio Santo Tomás, me parece, e o Santo Agostinho escreve muito. Escrevem sobre a guerra justa, que elas têm os motivos, né, os objetivos dessa guerra justa, os modos como elas fossem conduzidas. E declaradas. E declaradas também. Declaradas. Quando você declara uma guerra justa, é diferente. Exatamente. Os métodos dessas guerras, as tréguas, né, isso. Me parece que a própria Santa Joana d'Arc, ela evitou uma batalha no domingo e teve uma aparição, não sei se de um anjo ou do próprio Deus para ela, agradecendo a ela que ela evitou uma batalha no domingo, que era o dia dele, e que ela concederia uma vitória a eles na batalha seguinte, que fosse feita no dia de semana. Isso. Bom, tem tudo essa questão das guerras justas, né? E até eu tinha falado outra leitura sobre o serviço militar. As pessoas, elas tinham essa noção de que fosse um combate justo, e hoje em dia não. A gente vê que os combates são puramente econômicos, né? Uma questão geopolítica, de interesse do Estado, que não tem nada a ver com os interesses daquele que concedeu o poder, né, o rei dos reis. Nessa conta não entra. Eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre a guerra justa. Pois é. E as guerras injustas também, para ilustrar ainda mais aqui Eu estou adorando esse livro, viu, professor? Ele é sensacional. Porque é muito bem escrito também. O Lacordaire era um grande escritor, né? Era um grande retórico também, homilias maravilhosas e tal. Ô Márcio, assim, olha, eu conheço pouco da teologia, né? Porque existem tratados teológicos dos tomistas famosos sobre guerra justa. Tem até um
Eu esqueci o nome desse rapaz. Ele é até novo. Ele recentemente, eu acho que ele defendeu uma tese de doutorado sobre esse assunto. E quer dizer, isso é um assunto teologicamente terrivelmente elevado, né? Tudo que São Tomás de Aquino toca, né, ele eleva a discussão num nível absolutamente altíssimo, né, e vertiginoso, né, o nível. Mas em poucas palavras, né, o fundamento da guerra justa é simplesmente o seguinte: é lutar pelo reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo Rei. Então, até para você declarar uma guerra justa, você tem que demorar muito tempo. Os papas demoravam demais, né? Os papas demoravam demais a declarar uma guerra. Justamente porque a guerra justa, ela precisa de condições em que todas as outras tentativas falham e que contra quem você vai declarar a guerra, né, já tomou tanto espaço que a igreja corre o perigo de desaparecer na localidade ou na região, etc, etc. Né? Foi bem o que aconteceu no Languedoc. Né? Os papas mandavam legados, mandavam conversar com Raimundo, trazia ele a Roma, falava: olha, pelo amor de Deus, se converta, faça isso, faça aquilo. Não, eu vou me converter e tal. Aí não convertia, aí excomungava, aí desexcomungava. Então, todos os meios. A guerra justa, ela só se justifica quando todos os outros meios, por anos, por décadas, que foram tentados, não deram certo. Né? E aí, bom, aí se declara, né, essa guerra. A guerra tem uma única missão de restabelecer o reinado de nosso Senhor Jesus Cristo. Nada mais além disso. Quando ele é restabelecido, a guerra tem que acabar. Né? A guerra tem que acabar. Agora, é claro que a teoria da guerra justa é essa. Mas na guerra prática, mesmo declarada guerra justa, há excessos. É por isso que o Lacordaire, no trecho que ele fala da guerra, é muito legal o que ele fala aqui nesse pequeno trecho, né? Ele fala assim: por mais justo que seja desembainhar a espada contra aqueles que com a violência oprimem a verdade, sempre é difícil que a verdade não sofra com essa proteção e que a não tornem cúmplice dos excessos inseparáveis de todo e qualquer conflito sangrento. Então, mesmo quem toma parte da guerra justa, ele sabe disso. Ele sabe que na hora que você declara e na hora que o embate começa, excessos começam a acontecer. E a guerra justa, por mais justa que seja, por mais que os combatentes tenham consciência disso, esses excessos sempre mancham de alguma forma o processo. Né? Por isso é que é tão difícil declarar e a igreja sempre teve tanta resistência para isso. Né? Porque esse processo é um processo humano. E como todo processo humano, as coisas são manchadas. Né? Então, em termos muito simples, né, a guerra justa é isso. Né? A guerra justa é a declaração de que a igreja usou todos os meios para manter o reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo e não conseguiu. E aí, então, em última instância, há então a recorrência às armas. Né? Agora,
Então, a guerra justa, primeiro, ela é sempre declarada em nome da igreja. É muito diferente da guerra declarada em nome de estados, né? Ou de interesses de estado, né? Então, aí se faz uma divisão completa entre as guerras, né? Agora, você falou uma coisa antes, muito interessante, que é o seguinte, que é uma, digamos assim, uma mensagem que aquele livro do Dom Chutar, A Alma de Todo Apostolado, deixa assim muito presente na mente de quem lê o livro, né? Que é o seguinte: quanto mais profundo for o seu apostolado, ou quanto mais profundo você quiser que seja o seu apostolado, mais a sua vida de oração tem que ser intensa. Quer dizer, a vida de apostolado é uma vida externa, de certa intensidade, porque tem os debates, tem toda a sua inserção, né, nesse meio, mas ela tem que ser compensada obrigatoriamente com uma intensificação da vida de oração do apóstolo, ou do pretenso apóstolo, né? E ele usa para isso uma parábola que Nosso Senhor Jesus Cristo fala, né? Que é do galho da figueira, da videira, que separa do tronco e morre e seca. Então ele diz: o galho, ele vai ter que sempre ficar ligado ao tronco para receber a seiva. E essa ligação ao tronco é a intensificação das orações individuais. Então, a regra é: quanto mais o seu apostolado for externo, mais pessoas ele atingir, maior tem que ser a sua oração. E ele fala coisa terrível, né? No livro. Ele diz o seguinte: o apóstolo que se separa do tronco, ele não só vai perder muitas almas, porque o apostolado dele vai ser ineficiente, como ele vai perder a própria alma. Ele está pensando que está fazendo um trabalho, mas ele vai perder a própria alma. Então, isso é preciso ficar muito claro, né, para nós hoje, porque, enfim, hoje está tudo tão desajustado, né? E a própria igreja está desajustada nesse sentido, né? Que nós precisamos prestar atenção a quem fala alguma coisa publicamente, alguém que enfim, tenta fazer alguma coisa, que a nossa vida de oração se intensifique mais, né? Que as nossas orações cotidianas se intensifiquem mais, que os nossos exames de consciência sejam mais bem feitos, né? Enfim, tudo que não parece acontecer com os nossos mais falantes católicos que temos visto por aí, né? O que é uma pena, né? Então, mas é isso. Eu posso falar muito pouco da guerra justa, porque teologicamente eu não entendo patavina disso. O que eu entendo disso é desses livros de santos, né, que participaram, né, de todo o processo, né, de Inquisição, né? Lembra São Pio V, né, antes de ser Papa, ele chegou a ser o comandante-geral da Inquisição em toda a Europa, né? Então veja a santidade dessas pessoas que participavam desse tipo de coisa. Você acha que esse pessoal queria mandar as pessoas para a fogueira? Ou mandavam pessoas para a fogueira? Eles queriam salvar as almas, né? Então, isso nos deixa enfim,
São Domingos, nesse caso, né, nos deixa um exemplo primoroso, né, de como converter as pessoas. Se é que nós, porque tem isso também, né, a gente tem que pensar muito, né, sobre cada um de nós fazendo as coisas que a gente faz, né. Nós estamos querendo de fato salvar almas ou estamos querendo só construir uma imagem de sabichão e de católico perfeito e de não sei o que, né? É preciso saber o que nós queremos, né? Enfim, de fazer sucesso, né? De ter uma porção de gente que nos segue, que nos dá uns likezinhos, então é preciso saber o que nós queremos de fato, né? Mas que se tiver alguém que esteja com boa vontade, os passos a seguir, né, estão na vida dos santos e principalmente na alma de todo apostolado, né, que é o livro clássico sobre alguém que queira fazer algum apostolado, por mais modesto que seja. Tem uma regra, não é? Tem um jeito de fazer, tem uma forma de ser efetivo, né, esse apostolado. Mas a Juliana levantou a mão. Nós somos ensinados que a Inquisição era esse papel aí, né? Queimar a bruxa, degollar o povo, mandar para o enforcamento, essa coisa pejorativa. A gente foi ensinado desde a escola, até no próprio meio da igreja. A igreja teve a igreja enquanto letra minúscula, né? A gente escutou no nosso meio modernista, etc. Não, mas até o próprio Papa pediu perdão pela Inquisição. Enfim. E aí a gente só consegue vislumbrar as coisas conforme a gente vai vendo. Os nossos estudos todos a respeito de outros assuntos, como o geocentrismo e tal, quando a gente começa a ver, igual o documentário que nós vimos, a gente consegue formar no nosso entendimento aquilo concretamente. Lendo essas descrições aí dessa página, dessas últimas 2 páginas do livro, eu consegui ver o porquê da gente chamar a Inquisição de Santa Inquisição. E, assim, foi uma mudança tão bonita que aconteceu aqui agora, porque a gente tem a informação, assim, não era a Inquisição da forma que era, mas eu, particularmente, assim, ainda não tinha vislumbrado a coisa concretamente. Aí eu vi isso agora, foi tão bacana, é tão bonito isso, né? Por que ela é Santa Inquisição? Pois é, e veja bem, a Inquisição, ela tem aspectos muito desconhecidos. Por exemplo, Santa Teresa de Jesus, a Teresona, né? Quando ela começou a ter aqueles fenômenos em torno dela, enfim, espirituais, ver Nosso Senhor, Nossa Senhora, e conversar com eles, bater papo, etc, etc. A superiora ficou sabendo dessas coisas, né? E o que eles chamaram para analisar esses fenômenos? A Santa Inquisição. A Inquisição tinha um papel, inclusive, de discernimento dos espíritos. Ou seja, olha, veja que coisa incrível, né? Eles chamaram os inquisitores para analisar Santa Teresa. Santa Teresa, então, teve que depor, vamos dizer assim, na linguagem moderna, perante a Inquisição. E veja que coisa, né? A Santa Teresa, ela agradeceu a essa oportunidade, porque ela mesma estava confusa sobre esse caso, né? Então ela falou: meu Deus, que bom que o meu caso vai ser analisado pela Santa
os inquisidores, porque os inquisidores eram homens absolutamente extraordinários, na maioria dos casos, né? E eles tinham esse poder, né, de discernimento dos fenômenos, né? Então, essa instituição da igreja é uma coisa extraordinária, né? A Santa Inquisição, inclusive, mudou de nome, né? Mas ela hoje é a... Como é que é? Ela se transformou em Santo Ofício no final do século XIX. Não sei exatamente em que papado que ela tomou esse nome. E depois, hoje, ela é chamada Congregação para a Doutrina da Fé, alguma coisa assim, né? Mas a instituição foi mudando de nome, de característica, obviamente, né? Nem se fala, mas ela é uma instituição tão perene na igreja que nem a crise da igreja consegue se desvencilhar disso, porque é um lugar na igreja, é um lugar da igreja que cuida da fé, da doutrina e da fé verdadeira, né? Que cuida que as pessoas obedeçam, né, a doutrina e a fé da igreja, né? Esse é o local, né, da Santa Inquisição. E ela foi criada num momento histórico que precisava dela, né? E foi exatamente aqui, nesse momento, né? Não sei exatamente que ano, isso eu não tenho certeza, não. Mas a Ana Paula levantou também a mão. O que eu vou falar tem um pouco a ver com o que a Juliana falou aí. Ela testemunhou na prática algo do que eu vou falar, que é o seguinte, porque lendo aqui esse texto sobre essa heresia dos albigenses, eu fui lá no Belloc, que o senhor falou para ler, né, o capítulo do Belloc, eu fiquei com uma sensação maior ainda de desamparo. Que fique muito claro que é um desamparo humano, vamos dizer assim, porque de ver a atuação do papado hoje, quão diferente do que o papado, da maneira como o papado agia naquela época, né? E que para nós, a nós nos resta mesmo, através de leituras, que a Juliana, aí que entra que a Juliana falou que ela deu um testemunho de algo que ela viu agora, né? Percebeu agora, com a leitura aqui, que só mesmo a gente lendo, estudando, buscando essas coisas, porque os nossos guias têm mesmo que ser esses santos que vieram antes. Nós temos que nos apegar exatamente a isso mesmo, como exemplo. E eu acho que o exemplo maior que eles dão, porque cada um tem um temperamento, cada um age de uma maneira diferente, é o amor deles por Deus, por Nosso Senhor, que é assim, vai ficando cada vez mais inabalável. Ele vai crescendo, vai ficando inabalável. E a gente tem que tentar desmisturar isso, porque como desmisturar sentimento de sentimentalismo. Isso. Porque amor, né? O que é o amor mesmo? Nós que somos casados, a gente pensar que a diferença entre amor e a paixão, né? Então, como que o amor é algo que você vai construindo mesmo, e aquilo vai mudando dentro da gente, não é? Porque às vezes com essa história do sentimentalismo, a gente acha que a gente tem que estar o tempo todo meio que eufórico, né? E não é assim. Então, o que eu acho que a gente tem que buscar a todo custo, e que essas leituras nos ajudam mesmo, consistentemente, é buscar esse amor por Deus. Porque se a gente buscar esse amor, aumentar o nosso amor por Deus, e é lógico que pedindo a ajuda dele, e
pensando que mesmo que a gente não acredite totalmente, porque a nossa fé é muito pequena, as coisas são porque ele diz que são. Então a gente tem que segui-lo, obedecer a nosso Senhor e aumentar o nosso amor por ele, que aí às vezes a gente vê assim, gente, esse homem era louco, né? Olha lá, ele tirava um colchão para dormir, ele dormia poucas horas, mas por que ele fazia isso tudo? Por que ele era capaz disso tudo? Por amor. Porque quando a gente ama, né? Eu acho que a gente faz sacrifício. Isso. Não mede sacrifício. Não mede. E eu acho que é isso que a gente tem que buscar. Isso. Mas, porque a gente às vezes acha que é com o próprio esforço, né? Eu vou tomar um banho gelado, aquele é um esforço humano, mas é algo assim, você não entende nem direito por quê. Aí você fica meio com raiva de Deus, por que eu tenho que tomar um banho frio, por que eu tenho que levantar cedo, por que eu tenho que eu tenho que fazer jejum. A gente fica meio com raiva de Deus, por que Deus me exige isso tudo? Né? Ao passo que se a gente amar, se a gente se empenhar mais em se abrir para esse amor, a gente vai conseguir fazer sacrifícios. Eu não estou querendo falar assim que nós vamos ser santos, mas nós vamos fazer sacrifícios, nós vamos entender com a alma por que a gente está fazendo aquilo. O sacrifício fica... o sacrifício fica menos sacrifício e mais um pagamento de dívida. O que você está falando do amor é muito engraçado, porque a maior falácia que nos ensinam hoje em dia é que o amor tem a ver com sentimento, Ana Paula. E isso é uma coisa tão difícil da gente tirar da cabeça da gente. Eu não digo dos outros, porque é preciso que a gente tire da cabeça da gente primeiro. Que é o seguinte: amar não é gostar. A primeira coisa que a gente precisa saber é isso, né? E o amor, esse amor que pela primeira vez foi trazido à Terra por nosso Senhor Jesus Cristo, porque é fácil vocês verem quais que eram as noções, os conceitos a respeito do amor antes do nosso Senhor, lendo um diálogo famoso de Platão, né? O Banquete. Leiam o Banquete, vocês vão ver o que era o amor na Antiguidade. Quais eram os conceitos envolvidos com amor na Antiguidade. Esse diálogo é absolutamente extraordinário. Mas Nosso Senhor trouxe o verdadeiro conceito de amor, né? Esse conceito de amor, ele não tem a ver com nada a não ser com a vontade. Os atributos superiores da alma, né? Intelecto e vontade. O amor tem a ver com vontade, não tem a ver com intelecto. Não? Inclusive a vontade força o intelecto a manter permanentemente nele, no intelecto, essa noção. Mas é a vontade, né? Que força. O amor tem a ver com a vontade. Por isso que dizem, né, as escrituras sempre falam, né, com o coração. Coração, quando as escrituras falam, é a vontade. Só que coração hoje em dia está ligado aos sentimentos, à sentimentalidade, aquelas coisas absolutamente, eu não diria infantil, porque seria não é infantil, né? O amor tem a ver com a vontade, quer dizer, você passa por tudo, você considera tudo e você mantém essa adesão à cruz de Nosso Senhor. Isso é amor. Amor tem a ver com vontade, tem a ver com sentimento, né?
por isso, né, é que as graças, por exemplo, do ponto de vista puramente humano, né, o sacramento do matrimônio, quando você recebe esse sacramento, você recebe as graças para manter esta vontade ao longo do matrimônio. Essa é uma graça que Deus nos dá, né? Porque você pode ter vontade de degolar o seu cônjuge, você pode ter vontade de bater no seu cônjuge, você pode ter vontade de, enfim, de tudo. Mas é a vontade que te faz continuar no matrimônio e continuar neste amor matrimonial. Então é por isso que os casamentos hoje em dia não duram, porque no momento em que eu passo a não gostar, veja o verbo, né? A não gostar mais da pessoa, eu decido que acabou o matrimônio. O matrimônio não tem a ver com gostar, não. Então, não tem, esse verbo, ele tem que sair da nossa cabeça quando a gente estiver pensando em amor, né? Então, quem dera que a gente pudesse entender completamente o que é amar Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Amar os seus sacrifícios, né? Mas esses santos descobriram isso, né? Amar os sacrifícios do Nosso Senhor é querer reproduzi-los na nossa vida, né? É querer retribuir de alguma forma, humanamente, né, aquilo que Ele fez por nós, né? Por isso que toda a vida, né, de um monge, de uma freira, ele é metaforicamente chamado como matrimônio, né? O ritual, o último ritual, né, em que a freira se torna realmente freira, porque tem várias rituais anteriores, né, é o ritual de um matrimônio. De um matrimônio da freira, da alma, com Cristo, né? Então, enfim, essa nossa confusão atual é que nos leva para longe desse amor, né? O amor verdadeiro, o amor que você quer estar na pessoa doente, amado, sofrendo tudo que ele está sofrendo, né? Estar na posição de que você trocaria as posições, se Deus permitisse, para sofrer como o seu amado está sofrendo, ao invés dele estar sofrendo, né? É esse amor que os santos exibem, né? Por Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Mas isso é tão longe do sentimentalismo, tão longe das coisas sensíveis, né? Dos sentidos físicos, dos sentidos internos, né? Isso está tão além da nossa compreensão que é muito difícil, né? Hoje em dia a gente, enfim, chegar próximo disso, né? E é claro, depende muito das graças dele mesmo, né? Nos permitir chegar próximo disso, né? Mas aqui a gente vê o São Domingos, né? O São Domingos, homem, lutando naquele momento, lutando naquela situação, mas não perdendo esse amor, né, por Nosso Senhor. Porque é a única coisa que ele sabia que daria alguma chance dele ter algum sucesso no apostolado dele. A Cristina levantou a mão. Bom dia, professor. Bom dia. Pode ser também aplicado à igreja, amor e vontade à igreja, exatamente nessa questão das heresias, do Santo Ofício, né, da Inquisição. Mais do que conhecimento, é preciso ter amor à igreja, para que ao longo da nossa vida, esses achincares que a gente vê que são lançados à igreja, eles, mesmo que a gente não conheça os detalhes, é preciso que a gente coloque isso em dúvida. E é interessante que isso é uma coisa que a vida inteira eu sempre desconfiei desses achincares. E eu estou falando isso porque eu fiquei um pouco interessada no Simão de Montfort,
e no Rei de Aragão, e andei fazendo umas pesquisinhas aqui na internet. E acabei deparando, não li, mas acabei deparando com um trabalho que questionava o interesse de Simão de Montfort, que era um nobre de segunda categoria, Uhum. e que foi colocado na linha de frente, né? Daí eu queria ler um pedacinho um trecho importante para a gente entender isso, que é aqui na página 81, fala assim, a espada... 31? 31? Não, 81. 81. Do livro do São Domingos? São Domingos, é esse que a gente leu. 81, né? Não, porque 81 tá lá na frente. Meu livro é outro. Agora que eu tô... É porque não, desculpa. Mas a frase é a mesma. Tá. A espada não detém no limite preciso do direito. É próprio da sua natureza o tornar a entrar com dificuldade na bainha, logo que esteja quente da mão do homem. Na página 62 aqui no nosso livro. 82, né? 62. 62. 62. Seriam precisos anjos para pelejar pela justiça, e ainda assim o espírito humano sofre tais e tão altas alternativas. Esse limite de amor e vontade, ele está sempre no coração do homem, né? Tá. E mesmo essa guerra santa, ela é objeto dessa natureza humana. Claro. E aí, tá, assim, digamos, a explicação de tantas injustiças contra a igreja. Porque não adianta para alguns corações, mesmo católicos, o conhecimento. Não. Mesmo o conhecimento não adianta porque a gente tem aí uma legião de modernistas. Qual o problema deles? O problema deles é o coração deles e a vontade deles. Eles não querem. Eles não querem. Isso, não querem. Exatamente. A vontade é que nos leva para o inferno, né, Cristina? A gente não quer, então a gente quer ir para o inferno mesmo. Assim, no fundo é isso. Não é o problema da controvérsia. Não é o problema intelectual. E é por isso que o método de São Domingos é tão bonito, né? Porque ele não confia na controvérsia apenas. Ele quer atingir o coração das pessoas. E se isso não ficar completamente claro para as pessoas, né? Quer dizer, o apostolado, ele não é um apostolado intelectual, ou, digamos, puramente intelectual. Se você não atingir o coração, ou seja, a vontade da pessoa, não tem jeito de converter ninguém. Não tem jeito de tirar ninguém da heresia. Não é? E uma coisa característica da vontade humana é que você não a atinge com controvérsias intelectuais. Não tem jeito. Por mais que você se debata em redes sociais, em todos os lugares, porque você tem que mover a vontade. Às vezes, um grande apóstolo consegue mover a vontade. Não ele mesmo, mas as graças que ele tem, move aquele coração. Conversão é movimento da vontade. Não é movimento intelectual. E mais, quanto mais intelectual o cara mais difícil mover a sua vontade. Lembremos, né? Lembremos. São Paulo teve que cair do cavalo, né? Essa imagem que eu tenho aqui atrás, né? São Paulo teve que cair do cavalo e ficar cego 3 dias. Ananias teve que ir lá tirar a cegueira dele. Né? Santo Agostinho, olha a dificuldade da conversão de Santo Agostinho. Que são grandes intelectuais, mas monstruosos intelectuais. Então, parece que a intelectualidade, inclusive, dificulta o movimento da vontade. 2 atributos da alma. Então, a vontade, ela muitas vezes se esconde na controvérsia. Para não se mover para
em direção ao Nosso Senhor. Então, veja que coisa mais complicada que é o ser humano, né? E que os santos percebem isso instintivamente, né? E São Domingos mais do que todos os santos, né? Quer dizer, ele sabia que não era só na controvérsia que ele ia vencer o negócio. Tinha que ser a respeito da vontade. E toda a técnica que ele usou foi para mover a vontade, né? Para desbastar um pouco o intelecto, mas mover principalmente o coração do homem, né? E para isso o método dele, que ele usou, foi extraordinário. E por isso que eu no meu comentário inicial, eu estava chamando a atenção para isso, né? Quer dizer, se alguém quiser ser efetivo para alguma coisa, tem que mostrar para as pessoas, não demonstrar. Demonstrar já é uma coisa do intelecto, mas mostrar na vida mesmo dele, né, o que é amar nosso Senhor Jesus Cristo verdadeiramente, né? Então, é isso que eu chamei a atenção, porque o São Domingos, com sua santidade, né, ele sabia disso. Ele sabia que não ia convencer as pessoas apenas por controvérsia, né? Um ou outro argumento pode mover a cabeça das pessoas e tal, mas a vontade é tudo, né? Porque o argumento, ele pode mover a pessoa momentaneamente. Depois que ela vai embora, ela fala: não, isso aí é tranquilo, eu vou continuar fazendo a mesma coisa que eu sempre fiz e vou continuar na minha posição, né? Então, hoje em dia é muito comum a gente... Agora, por que eu estou falando hoje em dia, né? É porque eu estou falando hoje em dia porque tem muita coisa parecida, né? Dessa época, dessa heresia terrível, né, com as heresias de hoje em dia, né? Então a gente precisa um pouco vestir o hábito dos frades pregadores, né, para ter algum sucesso hoje em dia em qualquer apostolado, né? Se a gente não vestir esse hábito, metaforicamente, né, enfim, pouca coisa a gente vai... Veja São Tomás, né? São Tomás tinha uma capacidade de controvérsia, uma coisa impressionante, né? Mas veja que ele mesmo, São Tomás, ele mesmo, quando ele ganhou o debate da controvérsia com Sijas de Brabante, ele percebeu que aquilo não era suficiente. Ele ganhou a controvérsia, e daí? O Sijas foi o verdadeiro vitorioso depois dele, né? Juliana levantou a mão. Rapidinho, que a hora já vai avançada. Vestir o hábito pra gente nesses dias, eu acredito que nem seja a roupa, fundamentalmente, não é? Né? E nem dormir em tábuas, mas sacrificar-se um pouco, né? Um pouquinho. Da nossa vaidade. Um pouquinho. Um pouquinho da nossa vaidade, do nosso amor próprio, né? Dessas coisas todas e tocar pra frente. É vestir metaforicamente o hábito, né? Enfim. Hoje nós não seríamos nem admitidos, né, na ordem dos pregadores, né? Não tem... Na verdade, essa conquista, né? Essa conquista não, mas essa capacidade que esses santos tinham da conversão, né? Se baseia nem tanto, quer dizer, muito sobre o conhecimento vastíssimo, a monstruosidade intelectual que eles tinham, como o senhor disse, mas não só isso, mas eles oferem essas graças através dos sacrifícios hercúleos. Pessoais, né? Pessoais. Exatamente. Por isso, né? Por causa da vida intensa de oração, né? Vocês vejam, essas histórias de São Domingos é interessante, né? Ele está caminhando numa estrada à noite, indo para algum lugar, fazer alguma missão, e aí ele cai simplesmente de sono, de cansaço, e dorme no meio da estrada. E assim ele vai, depois ele acorda e continua o caminho. Então esse tipo de sacrifício é que nós temos que imitar na medida das nossas possibilidades, né? Então, gente, nossa, gastamos muito tempo hoje, hein? O assunto pegou fogo.
Pegou fogo. Deus lhes pague, né? A paciência, a presença, né? A participação. Tenham todos um santo dia, né? Nós estaremos aqui no meio aqui do capítulo, na página 69, né? Depois daquela declaração no processo de canonização dessa pessoa que conheceu São Domingos durante 12 anos, né? Amanhã continuaremos aqui a leitura e os comentários, não é isso? Fiquem todos com Deus, tenham uma santa semana. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. São Domingos de Gusmão, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.